tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo aí mais um vídeo bem interessante para você que é do Ministério de Mulheres ou para você, né, que de repente conhece alguém que trabalha, né, que gosta e quer se aperfeiçoar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Hoje eu quero trazer aí algumas características de por que você não se torna uma líder do Ministério de Mulher. O que te prende, né? O que faz com que você não consiga realmente aí, né, crescer nessa área ou assumir essa área? Você recebeu um convite, mas disse não, né? E eu tenho certeza que você vai se identificar, ou você não se identifica com essa questão aí, você com certeza conhece alguém que já disse não por alguma dessas características que eu vou deixar aqui. Então, antes de eu começar, eu simplesmente quero, como prometido aí, deixar um beijo carinhoso para a pastora Carla, tá bom? Lá de João Pessoa, Paraíba, tá certo? O meu beijo carinhoso para você, muito obrigada aí pelos seus comentários, por estar sempre aí fazendo, né, comentários em cada vídeo que eu posto aqui. Eu fico muito feliz, muito contente, que Deus abençoe aí grandemente a sua vida, pastora Carla. E eu espero que esse vídeo seja assim uma bênção na sua vida ou das mulheres que você conhece. E também quero deixar um beijo carinhoso para você, né, que já me segue aí há bastante tempo, mas nunca teve coragem de deixar aí um comentário, tá bom? Perde esse medo, comenta aí que eu vou amar. E um grande beijo para você que faz parte dessa cidade linda aí, João Pessoa, Paraíba, tá bom? E aí, vamos lá para o nosso vídeo? Bem, pessoal, eu tenho algumas características aqui que eu quero colocar para você e eu espero que seja bênção na sua vida e que você vença essa questão. Porque que trabalho maravilhoso, que ministério maravilhoso é esse que você tem, né? Que Deus, Ele te chama para desempenhar, para você fazer, que é um ministério com mulheres. E então, eu conheço uma amiga, né, que ela, no momento em que foi colocado para que ela assumisse o ministério, ela simplesmente disse não. E depois ela falou comigo, né? Sandra, o motivo pelo qual eu disse não é porque eu tive medo. Olha só, pessoal. E aí é uma coisa assim, né, complicada, porque eu sei que ela tinha todas as capacitações para assumir esse ministério. Pois bem, nós vamos ver, eu não vou ler, tá? Mas você aí em casa, você pode buscar o livro de Êxodo no capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Eu não vou ler para que esse vídeo não fique muito extenso, tá bom? Mas então, você sabe que esse é aquele capítulo onde Deus se mostra para Moisés, né? Ele aparece a Moisés pela sarça ardente. Recorda dessa passagem? Então, é nela que nós vamos meditar para algumas características que eu vou colocar aqui. Os primeiros 3 versículos desse capítulo é justamente quando Deus aparece para Moisés nessa sarça ardente. E ele ficou maravilhado. Ele queria entender por que aquela sarça não se consumia. Ela não apagava, ela estava ali queimando. Né? Isso nos primeiros 3 versículos. Bom, a primeira característica, como eu coloquei aqui, até exemplificando, né, a questão da minha amiga, é o medo. Muitas vezes nós somos solicitados, nós recebemos um convite, né, nos sentimos honrados de verdade. Mas aí, olha o impasse. Eu digo sim ou eu digo não? E muitas vezes nós dizemos não porque nós temos medo. Exatamente. O medo é que nos prende. O medo nos impede de caminhar. O medo nos impede de avançar. Muitas vezes a questão do medo, ele nos paralisa, né? Você acabou de receber o convite e aí? Você ora, você coloca diante de Deus, mas você não tem coragem, né? Você não avança. Você que poderia desenvolver aí um belíssimo trabalho, acaba dizendo não e perdendo essa oportunidade quando à sua frente outras pessoas, né? Até aquela que de repente ninguém nem pensava muito nela, né? Mas ela, com muito mais ousadia, com muito mais disponibilidade, diz sim. E aí depois vem aquele baita de arrependimento, né?
Por que que eu não aceitei? Por que que eu tive medo? E aí é que entra esses 3 primeiros versículos. Veja que Deus apareceu a Moisés. Moisés, no entanto, não teve medo. Na verdade, ele ficou maravilhado com a questão da sarça que ardia, né, que queimava e não se consumia. O que eu quero dizer para você é, Deus sabe onde você está. Deus, ele tinha uma obra na vida de Moisés e Deus, ele se apresenta a Moisés lá no meio daquele deserto, no meio do nada, né? Ele que saiu dali, daquela fortaleza, da presença ali do palácio do faraó, passou anos, né, distante do faraó e até parecia que estava esquecido, né? Que Deus nem lembrava dele. E aí anos se passaram, mas Deus, ele não esquece de você. Deus, ele sabe exatamente onde você está, onde você se encontra. E é por isso que os convites vêm. Por isso as pessoas chamam você para assumir uma posição. É como se Deus dissesse, né? Ele aparecesse ali para você na sarça ardente, como ele apareceu a Moisés. E no versículo 4, o que a gente vê é justamente quando Deus se apresenta, ele chama o nome de Moisés, né? Moisés, Moisés, né? E Moisés fala com Deus. E então, a partir do momento que Deus ele se apresenta, Moisés, ele simplesmente responde, eis-me aqui. Veja, Deus sabia exatamente onde Moisés estava, Deus sabe exatamente onde você está, e Deus, o que ele quer de você é uma resposta. Moisés disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso que o Senhor quer de você. Então, se você tem medo, perca esse medo, tá? Essa é uma das primeiras características que impede a nossa ou o nosso crescimento na nossa caminhada com Deus. A segunda coisa é a autoestima baixa. Muitas de nós sofremos com essa questão de autoestima baixa, né? Não é porque uma pessoa, às vezes a gente, sabe, vê uma pessoa que você vê todas as características positivas, né? Pessoas que têm tudo para crescer, para deslanchar, pessoas que brilham, mas aquelas pessoas, às vezes, ela tem essa dificuldade. E aí, por que será isso, né? Então, são desafios que precisamos colocar diante de Deus, desafios que necessitamos, né, trabalhar na presença de Deus, no altar do Senhor, para que Ele nos ajude a não ter medo, a melhorar a nossa autoestima, a saber quem é que nos chama, quem é que está nos buscando, né? Quem está nos buscando é Deus, é o Senhor, é aquele que é todo poderoso, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que conhece você, é aquele que forjou você, que criou você, que trabalha na sua vida. Eu estou falando aqui, né, de liderança de ministério de mulher, mas veja bem, a liderança de ministério de mulher não é simplesmente a mulher que está à frente de todas as mulheres, mas é cada uma desenvolvendo o seu papel, desenvolvendo o seu ministério, porque cada uma tem o seu lugar, cada uma tem a posição que Deus colocou ela para brilhar, sabe, para ser bênção, para poder unificada, para poder, junto com todas as outras, fazer o trabalho maravilhoso com excelência para a glória de Deus. Nos versos seguintes, até o verso 9, Deus ele vai falando, né, tudo aquilo que ocorreu para que ele justamente buscasse Moisés. Deus, ele queria usar Moisés da mesma forma que ele quer usar você. Então, muitas vezes, além do medo, além da autoestima, né, a autoestima baixa, a questão da falta de fé também é uma outra característica que acaba nos impedindo de fazer ou de desempenhar aquilo pelo qual Deus quer que você realmente se desenvolva, que você se entregue nas mãos dele. Então, ele coloca ali para Moisés, que ele viu, né, ele ouviu o sofrimento, o clamor do povo, e por isso Deus, ele buscou Moisés. Por quê? Porque Deus sabia que Moisés podia sim desempenhar esse papel.
O que eu tenho notado nos vídeos que eu já tenho postado aqui com essa questão, né, do Ministério de Mulheres, são pessoas que estão sempre aí fazendo comentário. Isso é muito importante. Deixa o seu comentário, né, quando você escutar esse vídeo. Quais são as suas dificuldades? Aonde é que você acha, assim, sabe, que você poderia, né, desempenhar um melhor trabalho, mas alguma coisa aí faz com que você, né, fique presa, que você não avance. E uma coisa que eu me lembro, agora eu não sei quem comentou, mas uma das coisas que eu me lembro muito bem é que o que tem sido falado é justamente o medo de falar, né? As pessoas têm medo de falar. Então, essa questão do medo de falar, o que eu digo para você é: tenha paciência com você mesma, tá? E fale, continue falando e acreditando que não é você quem fala, é Deus que fala com você. A partir do momento que Deus, ele busca você, que ele coloca você na posição onde você se encontra agora, né? Na posição em que você está, né? Nesse ministério, fazendo, desenvolvendo, por mais, sabe, devagar que a coisa possa aparecer, por mais que seja assim, olha, né, você, de repente, no seu coração, você fala: ah, eu queria algo muito grandioso, eu queria fazer muito mais coisas. Tenha paciência, um passo de cada vez, vá devagar, tá? O importante é que você tenha fé, que você saiba quem te chamou, quem te colocou onde você está. Da mesma forma que Deus teve um motivo para chamar Moisés, porque ele viu, ele ouviu, ele sabia das pessoas que estavam precisando de um libertador. Deus, ele conhece as pessoas às quais você vai estar à frente. E ele confia em você para desempenhar esse trabalho. Então, tenha fé. No versículo 10, o que a gente vê aí é Deus dando uma missão a Moisés. Por mais que Moisés, né, como nós vamos ver, né, em toda a história, ele teve algumas dificuldades, inclusive da fala, né, a qual o irmão dele estava sempre com ele, porque ele tinha uma certa dificuldade. O importante é que Moisés cumpriu o papel dele com excelência, ou seja, ele não recuou, ele não deu para trás, mas ele seguiu da maneira como ele achou que seria melhor, da maneira como ele acreditou que faria, que daria para o Senhor o seu melhor. Então, isso é que é importante. Então, não desanime, siga firme, nada de medo, nada de ter autoestima baixa, nada de ter falta de fé. Confia no Senhor. Outra característica que eu coloco aqui para você é duvidar que Deus é quem capacita. E porque nós duvidamos que Deus é quem capacita, é que muitas vezes dizemos não. É que muitas vezes, quando o convite vem até nós, a gente acaba, dando para trás, olhando para trás, não dando um próximo passo, começando e desistindo, desanimando. Então, tudo isso porque duvidamos. E a dúvida não vem de Deus. Moisés, no verso 11, ele coloca para Deus quem é ele, né, para ir até o faraó? Quem é ele para ir até aquele povo imenso para ser o libertador? Ele, embora tivesse toda a capacitação, e é aquilo que eu falei para você, né? Às vezes a gente tem capacidade, mas a gente tem medo. E às vezes a gente esquece que a gente não faz nada sozinho. A gente não está só. A gente tem aquele que, quando nos chama, também nos capacita. Então não podemos duvidar no nosso coração. Eu vou até deixar que passe aquele vento, né? Que são aqueles pensamentos assim que, sabe, deixa a gente para baixo, deixa a gente realmente tendo dúvidas. Mas, passou, acabou. Então, quando ele fala assim para Deus, né? Dizendo que, não, Senhor, eu não. O que é que Deus responde para ele no verso 12, que é o nosso último versículo? O que Deus diz é: eu serei contigo. E é isso que Deus fala para você, né? Eu serei contigo. A outra característica é acreditar que nós trabalhamos ou que nós fazemos tudo sozinho, né? Não pense nisso, porque você não faz nada só. Você tem a ajuda de Deus. Por isso, no verso 12, ele diz, né? Eu serei contigo. Eu estarei contigo. Eu coloco a palavra na sua boca.
É eu quem te capacito. É isso que você precisa acreditar. Então, coisas que faz com que você não avance, que você não cresça, são justamente essas 5 que eu coloquei aqui. Medo, autoestima baixa, falta de fé, ter dúvida de que Deus capacita e acreditar que trabalha sozinho. Você não trabalha sozinha. Você tem a Deus. Deus é quem te capacita, é Deus quem te chama. Ele sabe onde você está. Antes até de terminar, pessoal, eu vou pedir para você, se você gostou até aqui, olha, deixa a sua curtida aí, tá? Não esquece não. Para mim isso aqui é muito importante porque faz com que esse canal cresça e que outras pessoas também tenham conhecimento desse conteúdo, tá bom? Inclusive, olha, se você gostou, compartilha também, tá bom? Bem, pessoal, só para finalizar, né, queria lembrar você da passagem de Jonas, né? Deus deu uma missão a Jonas, mas Jonas teve medo e Jonas fugiu. E o que eu quero colocar para você é: não fuja, continue firme, continue acreditando, tenha fé. Deus, ele fala para você: não tenha medo, eu estou com você, eu te capacito. Deus, ele coloca pessoas na sua vida. Essas pessoas, elas te ajudam. Aprenda a abrir os olhos e olhar quem são aquelas pessoas que podem somar nesse ministério, na obra que você tem. Porque Deus quer trabalhar na vida de cada uma de vocês para que esse corpo seja que esse ministério seja seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.